Fevereiro 21, Marcos 4, de 1 a 20. Outra vez Jesus está pregando às margens do Mar da Galileia. Como era muita gente atrás dele, ele precisou ficar num barquinho na água, enquanto as pessoas ficavam em terra. E ele então lhes falava por parábolas. Aqui o evangelista João Marcos vai repetir aquela parábola do semeador que nós já estudamos no Evangelho de Mateus. Mas sempre é bom repetir, porque o segredo da aprendizagem é a repetição. Um semeador saiu a semear suas sementes. Parte das sementes caiu no caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Parte caiu sobre os pedregais e nasceram, mas veio o sol e como não tinham raízes, porque não tinham terra, morreram. A outra parte caiu entre os espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram. Não vingou. Mas a quarta parte caiu em solo fértil e deu frutos. 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Ou seja, de todas as sementes que nós lançamos da palavra de Deus, apenas 1/4 delas encontra solo fértil. E para Deus não faz diferença se o fruto que este solo fértil vai dar é 1, 30, 200, 1 milhão. Não importa, importa que vai dar frutos. Pode ser 1, podem ser 300, pode ser 200, podem ser 500. Deus dá a mesma importância. Então nós não devemos ficar preocupados se falamos e a pessoa não ouve. Isso faz parte da semeadura, faz parte da lei da semeadura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando estava a sós com seus alunos, eles lhe perguntaram o significado da parábola. E Jesus respondeu: Deus permite que vocês conheçam os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, não. Por isso eu lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não entendam, e não se convertam, e não tenham seus pecados perdoados. Quem tiver revelação, entenda. O reino de Deus não é para todos, é só para alguns. Aqueles a quem Deus resolve revelar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua vida, a sua alma. Tudo que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos porque Deus revelou. Somente por isso que nós sabemos, porque como nós iríamos saber o que Deus falou quando construiu o mundo? Quando fez o mundo, criou o mundo, ele disse, faça-se a luz. Como nós saberíamos se Deus não houvesse revelado para alguém que então passou adiante? E como nós saberíamos o que Jesus falou quando ele estava lá naquela agonia antes de ser preso, se não fosse por revelação divina? Porque não havia ninguém com Jesus. Ninguém estava com Jesus. Os discípulos que ele levou, todos estavam dormindo, até aqueles 3, Tiago, João e Pedro, estavam dormindo enquanto ele estava naquela agonia. Como iam saber? Ele não teve tempo de contar. Como eles iam saber o que Jesus orou? Afasta de mim esse cálice, se não fosse por revelação de Deus. A revelação do Senhor é que nos dá o conhecimento do Senhor. E não adianta querer compreender a Bíblia, a palavra de Deus, com o intelecto, porque não é com o intelecto que se compreende a Bíblia. Não é com um raciocínio lógico que se compreende o amor. Ninguém sabe explicar o que é o amor. Por mais inteligente que seja, por mais PhD que tenha, por mais mestrado, doutorado, pós-graduação, não vai saber explicar o que é o amor. Por quê? Porque não é algo, não é uma coisa que a pessoa aprenda em livro. Você aprende sentindo. Quando o amor vem, você sabe que é amor.
Quando vem a revelação de Deus, você sabe que é a revelação de Deus, porque Deus é amor. Então não adianta, eu tenho certas... Muitas pessoas dizem, não gosto de ler a Bíblia não, porque tem muitas incoerências. A vida não tem incoerência? A vida por acaso tem lógica? Existe lógica na vida? Existe lógica na ciência? A ciência um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Onde é que está a lógica? Onde é que está a coerência? Não há coerência em nada, nem na ciência, nem na vida. E a Bíblia simplesmente reflete o que é a vida. Reflete exatamente o que é a vida. Que vem de Deus, que é amor. Bom, vamos partir para outra situação. O reino de Deus não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Quando Deus nos dá a revelação dos seus segredos, dos seus mistérios, não é para que nós nos gloriemos e façamos, eu sei, Deus me revelou. Não. É para que nós passemos esta mensagem aos outros de uma forma que eles possam entender. É para isso que Deus dá revelação a certas pessoas. Por que Deus deu revelação a Moisés? Para que ele passasse adiante. Por que ele escolheu Moisés, um assassino? Não escolheu um bonzinho que estivesse lá, nunca tivesse matado ninguém? Porque ele quis. Porque ele sabe, ele tem os critérios dele. Qual é o critério que Deus usa para dizer, para dar revelação para um e não dar para outro? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Ninguém mais sabe. Só ele. Mas eu não concordo, eu acho injusto. Você acha que Deus é injusto? Interessante, você agora vai julgar Deus? Quem é você para julgar Deus? Para dizer que ele é justo ou injusto? Você? Um monte de pó, cheio de pecado, cheio de coisa errada, você vai julgar Deus. Acorda, hein? Acorda. Bom, Deus distingue entre uns e outros. Tá difícil eu falar essa frase, mas eu vou falar. Deus distingue entre uns e outros. Ele faz separação. Ele não faz distinção nem acepção entre rico e pobre. Isso ele não faz. Mas ele faz entre a pessoa que segue a palavra dele e a pessoa que não segue. Isso ele faz. Ele faz essa acepção entre quem obedece e quem não obedece. Tudo na Bíblia é para mostrar a diferença entre o santo e o não santo, o profano, o puro e o impuro, o limpo e o imundo. Existe esta diferença. Não podemos nos esquecer. Separar, Deus separa alguns para ele. O que é separar? Separar é santificar. Quando na Bíblia se fala, separei esse povo para mim, santifiquei, é meu. Se é de Deus, Deus é santo, o povo é santo. Nós somos chamados para sermos nação santa, reino de sacerdotes. São os separados que temperam este mundo. Estes poucos escolhidos é que temperam. Tempero, por isso que Jesus um dia fala que nós somos o sal do mundo. Por que somos o sal? Porque sal é o que tempera. Tempero não é uma coisa que você bote muito. Você vai botar muito sal? Não, bota um pinguinho. Por isso que não pode ter muito. Tem que ter poucos. Porque o sal é pouquinho, você tempera, né? É assim que funciona. Conforme na comida. Todo jeito em torno da comida, né? Viramos, mexemos e paramos na comida. O sal é o tempero. Se não houvesse as pessoas boas, esse mundo seria um inferno. O que dá o equilíbrio e o balanço são as pessoas boas, que fazem as coisas boas. São aquelas que manifestam a bondade de Deus através das suas atitudes. Ou, melhor falando, aquelas nas quais Deus manifesta a sua bondade. Deus escolhe para manifestar a sua bondade. Porque tudo que é bom vem de Deus. Se a pessoa fez uma coisa boa, é de Deus. A coisa boa é de Deus. Às vezes a pessoa não é. Mas aí é outro problema. Nós não vamos falar disso agora. O mundo está perdido nos seus caminhos, cheios de ilusão e engano. Nós todos estamos perdidos. É para entender por que ele escolhe um e não escolhe outros. Qual o motivo? Não é para entender, é para dar uma explicaçãozinha.
Todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores, todos nós fazemos coisas erradas, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que não há um que faça o bem e não peque. Está lá em Eclesiastes 7:20. Não tem umzinho só, que faça sempre o bem e não peque. Não existe. Todo mundo peca, todo mundo está no erro. Acontece que está todo mundo condenado. Só que Deus, na sua misericórdia, como um presidente da República no dia de Natal, resolve anistiar alguns presidentes da República no dia de Natal. Ele fala, vai ter anistia, aí solta lá uns presos, segundo os critérios humanos. Deus faz a mesma coisa. Um dia ele cisma, lá um dia que ele escolhe, e ele resolve liberar algumas pessoas segundo os critérios dele, divinos, que ele tem, que nós não sabemos quais são. Então, todo mundo está condenado, mas ele resolve salvar alguns. Todo mundo está preso lá na prisão, mas alguns serão anistiados, alguns serão perdoados. Os critérios, quem determina é Deus. Ele vai estabelecer, ele próprio estabelece os critérios que ele usa para libertar quem ele quer, porque ele falou já: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A vontade dele é soberana. Não é por nada que a pessoa tenha feito, que é bonzinho. Ela foi salva porque fez isso assim, assim. Não, porque normalmente os salvos só fazem coisas erradas. Os escolhidos são aqueles que o povo acha que são os piores. O próprio Moisés, que era um assassino, por que Deus foi escolher um assassino para ser o porta-voz dele, podendo escolher qualquer outro? Alguém, você entende? Ninguém entende. Não há como entender uma coisa dessa. Mas ele quis assim. Ainda por cima, gago. Escolheu um porta-voz que era gago, que tinha que falar com o outro. Por que não escolheu logo o outro? Só ele sabe. E ele não deve explicações a nós. Mas isso é injusto. Bom, aí vamos voltar àquela história. É injusto? Você acha? Jesus disse aos discípulos que ele escolheu. Ele falou, escolheu aqueles que quis. Ele escolheu. Ele quis escolher aquilo. Do mesmo modo como ele quis dar a vida dele. Deu porque quis. Ele disse para os discípulos, só para vocês que é revelado esse conhecimento, esse mistério do reino de Deus. Para os outros, não. Ele escolheu para quem ele queria revelar. E a nós só cabe mesmo concordar e pronto, vai fazer o quê? Jesus então explica a parábola do semeador, não sem antes dar uma bronca dos alunos. Se vocês não entendem essa parábola que é básica, como é que vão entender as outras que são mais profundas? Eles andavam com Jesus, mas eles não tinham fé, não entendiam nada, só foram entender muito tempo depois. Agora tem outra coisa interessante. Se eles não tinham capacidade para compreender essa parábola do semeador, como é que tinham capacidade para escrever em grego koiné? É uma coisa que eu não consigo entender. Isso eu não entendo. Olha, eu estudei grego muitos anos, não consegui aprender. Quantas pessoas você conhece que sabem grego, koiné, o grego da Bíblia? Não são muitas, não. Mas eles escreveram em grego koiné, que é uma gramática dificílima, cheia de declinações, dependendo da sintaxe. É interessante, mas vamos indo. Pedro, que era pescador, escreveu em grego koiné. A verdade é que os manuscritos, existe muita discussão sobre a veracidade dos manuscritos. E as pessoas que estudam esse assunto dizem que ninguém sabe realmente qual é
o primeiro manuscrito de cada uma das cartas, de cada um dos livros? Ninguém sabe. Ninguém sabe nada, a verdade é essa, entendeu? Todo mundo diz isso, fala aquilo outro, mas na verdade saber mesmo o que é, quem escreveu, como é que foi, qual a língua, ninguém sabe. Agora a gente sabe o seguinte, que houve na Idade Média um movimento para tirar todo vestígio de judaísmo do cristianismo. E nisso, na minha opinião, simples, que não tem embasamento científico nenhum, foi nessa época que inventaram que os manuscritos tinham sido escritos em grego. Por quê? Porque no grego é mais difícil você entender a cultura judaica, as terminologias judaicas e fazer a relação com o judaísmo, que não havia interesse nesse relacionamento de cristianismo com o judaísmo nessa época. Não havia interesse. O interesse era que se extirpasse todas as referências ao judaísmo. Tanto que, em vez de se colocar pacto antigo e novo pacto, nova berit, né? Seria o Antigo Testamento e o Novo Testamento, seriam, pela palavra, já teria que ser pacto antigo, pacto novo. Nova aliança, velha aliança. Por que botaram testamento? Para que essa palavra testamento? Que testamento? Que legado? Que isso? De onde que veio esse testamento? Só porque a palavra no grego tem esses dois significados. Então escolheram testamento. Por que não escolheram pacto? Que tem muito mais a ver, que é a realidade. Porque Jesus veio fazer um novo pacto. Porque isso lembraria o velho pacto. Remeteria ao velho pacto. Porque se tem um novo, tem um velho. Onde é que estaria o velho? O velho está na escritura hebraica. Aí teria que ir ao judaísmo. Isso tudo aconteceu, mas nós, agora, evangélicos, estamos redescobrindo as origens judaicas do cristianismo e colocando tudo no seu devido lugar. As pessoas entenderem, porque se você não conseguir entender que Jesus era judeu e a cultura que ele viveu era a cultura judaica e tudo que ele fala diz respeito ao judaísmo, você não vai entender o que ele está dizendo. Tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. E a hora é essa. Isso que eu estou falando, não sou eu que falo não, são os especialistas, os estudiosos, scholars. E quem quiser saber mais é só estudar que vai aprender isso aí. Bom, aí Jesus vem e explica aos seus alunos a parábola do semeador. O que semeia a palavra. A palavra é uma semente que a gente joga. Às vezes pega, às vezes não pega, depende do solo onde ela cair. Os que caem no caminho são aqueles sobre quem a palavra é semeada, mas logo vem Satã e tira deles a palavra que foi semeada no coração, rapidinho. As que caem sobre pedregais são aqueles que, apesar da dureza do coração, recebem a palavra com prazer, mas como não têm raiz em si mesmo, são temporões, vindo a perseguição. Todos os que são de Deus são perseguidos, a gente já sabe isso, né? Eles não aguentam e desistem. Temporões ou temporões? Sei lá, vamos ver. Os que caem sobre espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e a ambição de outras coisas sufocam a palavra, é o espinho que sufoca. E a semente fica infrutífera, não vinga. Mas as que caem em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. É isso aí.